noite, porque o Espírito Santo já está aqui. Deixa o Espírito Santo fazer morada sobre o teu coração. Deixa Ele trazer a paz, o consolo, o conforto que você precisa, a resposta, a cura que você precisa. Só Ele pode te dar. Aleluia. Sim, Senhor, vem fazer o teu querer em nossas vidas, Senhor. Que a cada dia o nosso maior desejo seja buscar a tua presença, Senhor. E estar na tua presença, independente das circunstâncias, Senhor. Independente dos nossos problemas, Senhor. Que muitas vezes tentam nos afastar de ti, Senhor. Nós estamos aqui nessa noite abrindo os nossos corações, Senhor. Para que o Senhor venha e faça morada em nossos corações, Senhor. Vem fazer o teu querer. Faz o teu querer em nossas vidas. Eu abro o coração a ti. Eu abro o coração hoje aqui. Toque-me com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração a ti. Sim, Senhor, nós abrimos os nossos corações. Vem, Senhor, nessa noite. Vem fazer morada em nossos corações. Vem tocar-nos, Espírito Santo, até transbordar, Senhor. É viver em teu amor, me envolver em ti, Senhor. Meu desejo é te conhecer, Jesus. Abra-te meu coração, os meus medos fugirão. O teu toque é tudo que eu quero. Eu abro o coração hoje aqui. Toque-me com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Eu abro o coração aqui. Eu abro o coração hoje aqui. Toque em mim com teu poder. Faz em mim, Senhor, teu querer. Sim, Senhor, vem, faz o teu querer em nossas vidas, Senhor. Pai, em nome de Jesus, a começar, Senhor, na minha vida. Senhor, que não seja eu, mas que seja o Senhor em minha vida, Senhor. Que eu possa ser um instrumento, Senhor, para a tua igreja nessa noite. Vem, Espírito Santo, nos edificar. Te agradeço pela tua presença neste lugar, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Santo, santo é o teu nome. Ainda de pé, para você sentar de vez até o final. Abra sua Bíblia, por favor. Em Filipenses, capítulo 4. Amém? Todos abriram? Nós vamos ler até o 7, tá? Portanto, meus amados e
irmãos, minha alegria e coroa, permanecei dessa forma seguros no Senhor. Peço a Evódia e peço a Sintique, que tenham o mesmo sentimento no Senhor. E peço também a ti, meu verdadeiro companheiro, que as ajude, pois juntas se esforçam comigo no Evangelho, juntamente com Clemente e outros cooperadores meus, cujos nomes estão no livro da vida. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Seja vosso equilíbrio conhecido de todos os homens. O Senhor está perto. Não estejais ansiosos por coisa alguma, mas vossas petições sejam em tudo conhecidas perante Deus pela oração e súplica, com ações de graça. E a paz de Deus, que ultrapassa, em algumas versões tem, que excede toda a compreensão, todo o entendimento, guardará vossos corações e vossos sentimentos em Cristo Jesus. Amém? Podem sentar. Então, Deus, Ele me trouxe para falar um pouco. Senta, dá uma respirada assim, bem profunda, assim, ó. Isso, já senti daqui. Alguns bem, estava precisando desse. Respira fundo. Respira assim, ó. Quando a gente respira, a gente inspira e solta e respira, nós nos sentimos mais leve, Dá uma sensação de que a gente está puxando os problemas e lançando fora. Então, dá uma sensação de paz. Então, hoje eu vou estar falando em paz em tempo de crises. De crise, Muitas vezes nos falta a paz. Sabemos, pois, que muitos países estão em guerras, mas também existe a falta de paz espiritual. Existe a paz, essa paz que nós podemos ver, a guerra, a falta de paz, na verdade, desculpem, mas existe a falta de paz nossa. E muitas vezes nós não sabemos como lidar. E porque somos acometidos, Então, aqui, paz é ausência de lutas, violências ou perturbações sociais, ou de conflito entre pessoas. Isso é ausência, é eu não ter conflito, é evitar problemas, evitar violência. Excede, que eu disse que na minha versão ela é diferente. Ir além do que é natural, conveniente, superar. Entendimento, faculdade de compreender, pensar ou conhecer. Paz de Deus, tranquilidade, sossego, que vai além do natural. E é essa paz que nós precisamos buscar. Aí você vai dizer, mas como eu vou buscar essa paz em um mundo tão corrompido, onde as pessoas pisam num pé da outra e quem está levando o pisão é que tem que pedir desculpas, porque senão a confusão, o conflito entre pessoas ele é gerado. Mas nós temos, na verdade, nós temos o dono dessa paz. Falta nós praticarmos e absolvermos, vivermos de fato essa paz. Porque quando ele foi, ele disse que iria, mas deixo minha paz. A minha paz eu vos dou. Então, todos nós temos essa paz de Cristo, que excede todo o entendimento. Mas, como humanos que nós somos, temos as nossas limitações e, muitas vezes, nós nos esquecemos dessa paz. Muitas vezes, nós nos esquecemos do Deus de paz ao qual nós servimos. E, no pequeno problema que nós temos, muitas vezes, o que é que acontece? Nos desesperamos. Quando nós caímos, quando a gente dá lugar ao Espírito Santo, que a gente cai em sã consciência, que Ele nos traz essa consciência, na verdade, aí
que nós começamos a descansar, a buscar as verdades que a Bíblia nos dá, que Ele é o Deus do impossível, que Ele pede para nós lançarmos a ansiedade sobre Ele. E aí acredito que se eu for perguntar quantos tiveram essa experiência, no momento de um diagnóstico, né, no momento de uma carta de demissão, né, no momento de uma notícia ruim, qual a sua primeira reação? Será que, de repente, quando você recebe uma notícia ruim, você vai dizer, tá bom, tá tudo bem, tudo vai bem como a viúva? Não, muitas vezes, no primeiro momento, nós nos assustamos e nos desesperamos. E esquecemos de viver essa paz que excede, essa palavra, ela me pega assim de um jeito, excede, ela vai além do entendimento. É inexplicável. A verdade, o exceder, ele não tem explicação. Né? E muitas vezes, pela falta de paz, muitos chegam a perder até o sono, né, devido aos problemas, às frustrações, às decepções. Né? Mas eu quero dizer que hoje você veio no lugar certo. Eu gostaria que você dissesse assim, se você não precisa dizer, tá bom? Eu preciso de paz. Eu preciso de paz. Paz nunca é demais. Eu preciso de paz. Principalmente dessa paz que excede todo o entendimento. Quando nós estamos em paz, as coisas ao nosso redor, elas fluem. Mas muitas vezes, em tempos difíceis, nós não conseguimos. Nós sabemos que o nosso adversário, o diabo, ele cega o entendimento. Ele cega o nosso entendimento. Para que nós não possamos contemplar as verdades que estão aqui na palavra do Senhor. Por isso que é importante, né, Deus colocou no meu coração essa canção. Porque se nós não tivermos esse momento com o Senhor, se nós não tivermos esses momentos de intimidade, se nós não tivermos esses particulares com o Senhor, nós vamos ser pegos de surpresa. Nós vamos ser pegos, porque quando nós temos intimidade, o Senhor, Ele nos adverte. Ele envia pessoas, Ele fala através de sonhos, Ele fala através de canções. Então, quando nós estamos nesses momentos com Deus, mais próximos dEle, nós começamos a entender tudo ao nosso redor. Nós entendemos, muitas vezes não aceitamos, é fato, mas nós começamos, então Ele nos prepara para tudo aquilo que nós vamos viver. Eu vivi situações, em outras pregações eu até falei, né, passei por uma situação de separação, e aí foi muito doloroso, né? Cada um tem as suas dificuldades, seus problemas, e aí, nesse momento, eu comecei a me aproximar mais de Deus. E foi nesse momento de dor, onde eu mais cresci, porque eu comecei a dar lugar. Então, eu passava pela prova, mas aí eu estava com aviso antes. Deus, Ele me preparava. E eu tinha certeza, é uma coisa bem complexa, mas assim, só quando a gente vive é que a gente pode entender. Você está sofrendo, você está chorando, está doendo, é uma dor forte, mas, ao mesmo tempo, vem um refrigério na tua alma. E, na época, eu não tinha tanta maturidade, porque eu estava justamente, a partir desse fato que aconteceu na minha vida, foi que eu comecei a buscar mais. Eu comecei a me lançar na presença do Senhor. Ele foi o meu socorro, bem presente na hora da angústia. Eu me lancei. Muitas pessoas, os mais antigos, conhecem a minha história. Então, eu, de fato, me lancei. O lugar onde eu tinha prazer, o lugar onde eu encontrava a paz que eu precisava, era na presença dEle. Então, era o lugar que eu não deixava de vir, era a igreja. Então, eu estava, e aí Ele sempre me orientando. Então, eu comecei a passar. Então, era uma dor, mas, ao mesmo tempo,
Deus, ele começou com o seu bálsamo, começou o processo de amadurecimento. Eu digo, eu estou no processo até hoje. Hoje menos doloroso, porque eu já estou de posse de vitória, Deus já restituiu a minha família, deu um esposo abençoado, eu tive outro filho, enfim. Então, agora eu estou vivendo de glória em glória para a honra e glória do Senhor. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando nós estamos na presença do Senhor, quando nós nos entregamos, de fato, eu disse, Senhor, eu não tenho, eu estou no fundo do poço. Pega de surpresa, numa situação que eu não esperava, que eu nunca vivi. Eu estava no beco sem saída, mas aí a minha decisão foi estar na presença do Senhor. Foi buscá-lo. Né? E o que eu quero dizer com isso? A paz que excede todo o entendimento. Eu tive a oportunidade de viver essa paz, de estar naquela dor, chorando. Tinha noites que eu chegava em casa, me trancava, minha menina dormindo, e eu chorava de dor, era uma dor, mas ali mesmo eu adormecia. Eu sentia que eu estava nos braços do Senhor. Doía, mas eu tinha o alento do Espírito Santo sobre a minha vida. É algo que excede todo o entendimento. É você estar sofrendo, é estar doendo, está passando por um problema. Eu quero dizer para você que esse problema vai passar, mas é necessário que você se permita passar pelo processo, porque o processo é que traz amadurecimento para as nossas vidas. O processo é que faz com que nós nos acheguemos mais a Deus e passamos a andar com Ele. Porque mesmo dentro da igreja, muitas vezes a gente só conhece Ele de ouvir falar, de alguém que vem e fala, de alguém que vem e ministra louvor através da dança, de um irmão que fala. Mas o verdadeiro processo é quando você passa com Ele. Você passa a conhecê-lo de com Ele andar. E aí, eu comecei a entender a verdadeira paz de Cristo, que mesmo em meio às minhas lutas, mas o Senhor estava ali comigo. Por isso que é importante nós termos essa certeza, buscarmos essa paz, buscarmos essa intimidade com Deus. Porque mesmo em meio às lutas, as mais difíceis adversidades, Ele vai estar com você. Ele nunca te deixa, Ele nunca te abandona. Está doendo, está sofrendo, está difícil, mas creia, profetize e viva já a vitória do Senhor sobre a sua vida. Amém? Então eu quero dizer que Deus, Ele tem paz para você. Ele é a verdadeira paz para a sua vida. Eu não sei como você chegou aqui hoje. Eu não sei quantas pessoas, eu não sei quem te persegue. Eu não sei as angústias que você tem passado na sua casa, as noites em claros que você tem vivido, as lágrimas que você tem derramado, dizendo, Senhor, eu não aguento mais. Eu vivo no inferno. Se você diz isso, não diga mais. Você é filho da luz. Você tem um Deus vivo. Então, não diga isso. Não traga o inferno para a sua vida. Não traga o inferno para dentro da sua casa. Você serve a um Deus de paz. Então, você tem paz. Você tem a paz de Cristo. Seu lar é um lar de paz. Por onde nós passarmos, onde nós pisamos, abençoado é. Amém? Então, lembre-se disso. Você tem a paz. Você pode viver ou estar passando momentos. Porque a vida ela é feita de momentos. São momentos, mas são passageiros. Mas a tua vida é uma vida de vitória, é uma vida próspera e é uma vida de paz. Entenda isso. Os momentos, as crises, as afrontas, o desemprego, as frustrações são necessárias para te fazer crescer na presença de Deus. Deus ele só prova aquele a quem Ele ama. Então, se você está sendo provado, dê glória a Deus.
Dê glória a Deus e diga, Senhor, eu estou aqui, eu vou permanecer firme, porque eu sei que a vitória é certa. Eu costumo dizer assim, as pessoas dizem, estou passando uma luta tremenda, né? Mas depois da tempestade vem a bonança. Pode ter certeza, todas as pessoas que viveram momentos críticos, eu estou passando por uma luta, eu tive um testemunho de uma amiga aqui na igreja, ela ligou para mim para compartilhar. Ela disse que viveu alguns momentos difíceis com o pai dela, mas ela teve uma experiência em casa da conversão do filho dela. Então, assim, que coisa linda, né? Um outro adolescente foi usado através de uma conversa e o filho dela se converteu. Então, meu irmão, não desiste, persevera. O diabo, nosso inimigo, ele vive ao nosso derredor. Não vacile, permaneça firme. Lembre-se que esse ano é ano de cumprimento das promessas do Senhor. Começam esse ano, tá? Muitos já viveram antes, mas aí a igreja ela tem um tema, então eu me apropriei de uma forma desse tema, estou começando a viver o cumprimento das promessas do Senhor. E se aproprie disso, o cumprimento das promessas do Senhor na tua vida espiritual, principalmente na tua vida física, né, na tua vida material. Lembrando que tudo que Deus fizer é conforme a vontade dEle, de acordo com o tempo dEle para a tua vida. Se você estiver verdinho ainda não estiver pronto, espera mais um pouquinho. Fica lá na brecha, fica lá buscando no Senhor, porque Ele vai honrar a tua fé. Amém? Então, aqui no livro, né, de Filipenses, quando Paulo escreve aos Filipenses, ele estava preso, imagina. Ele estava preso, né? Ele decidiu escrever porque ele estava preocupado com as dificuldades que os cristãos de Filipos estavam enfrentando, né? Muitos estavam dando ouvidos, né, a falsas doutrinas. E preocupado com alguns líderes da igreja que haviam ficado contra ele. Mas não estava apenas preocupado na carta, mas também agradecido pelo que os filipenses haviam feito pela vida dele. Então, a igreja estava orando pela vida dele. Então, ele redigiu uma carta de advertência para que os irmãos não se perdessem, mas ele estava agradecido. Então, Paulo, ainda no capítulo 4, ele nos mostra que, independente da situação que ele estava passando, ele tinha certeza de que não estava sozinho. Filipenses 4, 12 e 13. Então, isso me chamou muita atenção, essa parte. Muitas vezes nós declaramos o 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. A gente só se apega a esse posso. É como se eu posso fazer todas as coisas, mas a gente tem que ver o contexto do antes. Ele diz assim, ó, sei estar abatido, sei também ter abundância de tudo, e em todas as coisas estou instruído, tanto de fartura como de fome, tanto de abundância como de necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele quis dizer com isso que, independente da situação que ele está vivendo, ele pode passar pelas coisas, porque Deus o fortalece. Posso viver todas as coisas, posso viver abundância, posso viver momentos de alegria na presença do Senhor, posso estar triste, mas eu sei quem me fortalece. Eu sei que o meu Redentor vive. Ele sabia, ele tinha certeza, convicção do Deus a quem ele servia. E é isso que nós precisamos viver, com essa certeza, com essa convicção. Então, não, a partir de hoje, não deixe que qualquer problema, eu digo qualquer problema, mas existem problemas grandes, pequenos. Então, Deus ele prova de acordo, né, com a disponibilidade de cada um, com a resistência de cada um. Pode ter certeza que Ele não te prova além do que você pode suportar. A gente cresce ouvindo isso, e é verdade. Deus ele me conhece, a minha estrutura, e conhece a tua estrutura. O que para mim, né, às vezes é uma coisa pequena, para você é uma coisa grandiosa. Né? Então, que com isso nós possamos também
é entender o irmão, porque às vezes nós somos o crítico da vida do irmão. Só isso, o irmão está passando por isso. Eu passei por isso, por isso, por isso, por isso. E nem por isso eu estou. Ore pelo irmão. Ore para que ele tenha a mesma maturidade que você tem. Ou para que ele ainda tenha mais maturidade. Para que ele tenha um encontro com Cristo e tenha essa certeza que você tem no teu coração. Então, Paulo disse, eu sei, independente da situação que eu esteja, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque ele tem a certeza de que ele nunca estaria sozinho, mesmo na prisão. Olha aí, eu estou aqui, mas isso é passageiro. O Deus a quem eu sirvo, ele é maior do que tudo isso. É isso que nós devemos fazer, nos apropriar, sermos ousados, né? Paulo agradece, mas, ao mesmo tempo, deixa claro que, independente da situação que tenha passado, Cristo estava com ele. Não eram sentimentos humanos ou dificuldades que o afastaria de Cristo. Pelo contrário, ele estava nos dando um exemplo de fortalecimento, pois sabia que a sua força não vinha dele. A força não vinha de Paulo. Ele era um instrumento. Ele simplesmente deu lugar. E ele ouvia a voz de Deus. E é isso que nós precisamos, ouvir a voz de Deus. Ouvir os direcionamentos de Deus para as nossas vidas. Porque Ele só tem e só quer o melhor para mim e para você. Amém? Então, em 2 Coríntios 12, 9 diz, o Senhor diz, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ei, diz ao fraco, eis que eu estou forte, porque eu sei o Deus que eu sirvo. Se você chegou aqui hoje com esse sentimento de fraqueza, eu não consigo mais caminhar, está tão difícil, olhe, dentro da minha casa, a perseguição começa dentro, está tão difícil, minha irmã. Ei, se agarra com o Senhor, porque a graça dEle, o favor dEle, por você, é maior do que o problema que você está passando. Existe alguém que se importa com você. Amém? Existe alguém que está com você. Você não está sozinho nessa luta. A peleja não é tua. Você não está sozinho. Você não está sozinho. O Senhor está contigo todos os dias da tua vida. Amém? Então, talvez você tenha chegado assim, mas eu quero te dizer que o teu Redentor vive. Aquele que te prometeu, Ele é fiel para cumprir as promessas dEle na tua vida. E a luta que você está passando é passageira. A paz do Senhor, ela dura para sempre na minha e na tua vida. Não são os problemas, não são as lutas, as adversidades que irão nos afastar do Senhor. Nem perseguição, nem tribulação, né? Nem altura, nem coisas do porvir irão te separar do amor de Cristo Jesus. Nada vai te separar desse amor, meu irmão. Aleluia! Glória a Deus. Às vezes nós perdemos a nossa paz por pouca coisa. Não perca. Se você até hoje, aquela pessoa, pavio curto, né? Opa! Eu costumo dizer assim, às vezes as pessoas... Você é muito testado, né? Principalmente em ambiente de trabalho e escola. Né? E você, às vezes, diga assim, quando a carne quer vir reinar, aí eu faço logo assim, vem cá, Jesus. Aí o pessoal começa a rir, porque já sabe. Digo, vem cá, para não dar uma resposta, então eu chamo ele para que ele venha, né? O sangue dele venha sobre a minha vida. Digo, vem cá, Jesus, vai, Jesus. Abençoa a vida dela, Jesus. Ao invés de xingar, a gente chama logo Jesus, porque aí ele fecha a nossa boca. Ele fecha a nossa boca e a gente não fala coisa que não deveria falar, não ofende o irmão e ficamos em paz com todo mundo. Esse negócio está difícil, aquela pessoa está ali, sai de perto. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resista à tentação.
Sai de perto para não pecar. Em João 14, 27, ele diz: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vos la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Credes em Deus, credes também em mim. Amém? Então, ele deixou a paz dele. Deixo-vos a paz. A minha paz eu vos dou. Se você até hoje disse que não tem paz, você não sabia, não conhecia a verdade, pare de dizer, você tem paz. Seu lar é um lar de paz. Amém? Um lar de bênção. Eu tenho a paz de Cristo. O mundo nos prova, nos tenta a cada dia. As afrontas são muitas. Né? Eu digo isso que eu trabalho fora, então todos os dias nós somos provados. E até em casa mesmo, com a vizinha, até às vezes dentro de nossa casa. Mas você tem a paz de Cristo. Comece a trazer essa paz para você. Comece a se apropriar dessa paz. Se você lançava maldição, muitas vezes, né, inconscientemente ou na hora da raiva, não lance mais maldição sobre a tua família, sobre a tua casa, sobre a tua vida, dizendo que você não tem paz. Você, naquele momento, você pode ter alguma inquietação, mas você tem paz, você tem a paz de Cristo e se aproprie dela sobre a tua vida. A paz que Deus tem para nós, ela é eterna. Ela não muda. São as nossas atitudes que mudam diante de Deus. Nós é que mudamos com Deus, diante dEle. Mas Ele não muda conosco. Ele permanece o mesmo. Ele é o mesmo Deus de ontem, de hoje, será o mesmo eternamente, até que Ele venha. E a palavra do Senhor também não muda, ela permanece a mesma, amém? Nós é que mudamos com o Senhor, nós é que nos afastamos dEle, mas nessa noite Ele te trouxe aqui para dizer, eu sou a tua paz, que excede todo o entendimento, que excede todo esse problema que você está passando, que não está entendendo. Estou eu contigo. Essa peleja, estou eu contigo no meio das tuas lutas, estou eu contigo nas tuas provas, filho meu, porque tenho eu me agradado, tenho eu provado muitos aqui. Porque tenho me agradado da sua busca. E aquele a quem Ele ama, Ele prova, Ele aperta, Ele moe. Para te dar vitória, mas para que você também possa derramar na vida de outros. Aquilo que Deus derrama na tua vida não é só teu, é de muitos. Deus te edifica. Deus, nessa noite, Ele tira aquilo que desagrada a Ele. Ele tira aquilo que tem te afastado dEle. Ele tem te colocado um novo coração. Um novo coração. Ele tem colocado novas atitudes, posicionamento na tua vida, para que a bênção chegue até você. Amém? Aleluia, glória a Deus. Para obtermos a paz de Cristo em meio à crise, precisamos orar, crer e obedecer. Em 2 Crônicas 7,14 diz, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Então é necessário buscarmos. Deus, Ele tem muito para derramar sobre a tua vida, mas é necessário você buscar. É necessário renunciarmos à nossa vontade para fazer a vontade dEle. Se o meu povo que se chama, então não cesse. Ainda que muitas vezes você se apresente diante de Deus dizendo, faltam palavras. A perturbação é tanto, os problemas são tanto que... Mas tire esse momento para estar ali. Mesmo calado, mesmo sem palavras. Porque o Espírito Santo, ele intercede por você. Amém? Então é simples.
mas nós não o fazemos muitas vezes. O que é que acontece conosco? Quando nós estamos passando por problemas, muitas vezes nós nos afastamos, nos distanciamos de Deus. E até de alguns irmãos que querem estender a mão para ajudar, a gente começa a se desviar, assim, a correr, a dar desculpas. Meu irmão, o lugar de quem está com problema é nos pés do Senhor. Não é fugindo, é buscando. É cavando o poço, né? Isso é estando nos pés do Senhor. Então, crendo. João 11:40, disse-lhe Jesus, não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus. Essa palavra ela se dá diante do sepulcro de Lázaro, onde sua irmã Marta o questiona. Talvez naquele momento, sem paz, triste, né, sem esperança. Se estivesses aqui, o meu irmão, ele não teria morrido. Muitos de nós, mas o que foi que Deus fez naquele momento? Ele ressuscitou Lázaro. Ele não estava no momento que ela queria, no momento em que ela chamou, mas ele se fez presente e ele fez um milagre. E muitas vezes o seu questionamento é: onde estava? Onde o Senhor estava quando eu precisei? Eu precisei tanto do Senhor. E o Senhor virou as costas para mim. Eu já escutei várias pessoas dizendo: o Senhor virou as costas para mim. Não. Deus ele não abandona o filho que ama. Porque nós queremos as coisas do nosso jeito, na nossa hora. Mas é do jeito dele e na hora dele. Porque a vontade dele ela é boa, perfeita e agradável. E tudo se faz na hora certa. Amém? E obedecendo. João 15:10. Se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no amor. Precisamos ouvir a voz de Deus, não só ouvir, mas obedecer. E o obedecer não é fácil. Porque nós temos que sacrificar. Sacrificar a minha vontade, os meus desejos. Eu tenho que renunciar. E é difícil obedecer. Mas não é impossível. Porque ele veio em forma de homem. E ele disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Não foi à toa que ele se fez carne e habitou entre nós. Ele sabe da minha e da tua limitação, mas ele se fez carne para que ele pudesse entender melhor e mostrar para nós que é possível fazer a vontade do Pai, que é possível passar pela prova. Foi por isso que Jesus se fez carne e habitou entre nós. Para dizer assim, olha, eu passei. Você vai dizer, não, mas ele era Deus. Mas quando ele veio à terra, ele veio como? Eu e você. Ele tinha proximidade com o Pai, mas ele se fez carne, ele habitou entre nós. Então foi difícil para ele, ao ponto de quando ele estava na cruz dizer, Pai, se possível, se, passa de mim esse cálice, se possível. Naquele momento, acredito eu, que a humanidade dele, se possível, está doendo, está difícil. Está difícil. Se possível. Mas ele sabia da vontade. Ele veio à terra com um propósito. Passa de mim esse cálice. Então é possível nós passarmos pelas provas. É possível nós vencermos as tentações. Porque ele venceu. Ele venceu o mundo.
Você que está aqui, novos convertidos e os mais antigos, é possível você vencer a tentação. É possível você vencer, sim. Eu digo para os novos convertidos porque a gente vive numa prática no mundo, né, quando é do mundo. Então, as amizades começam. Tem gente que até aposta e diz assim, não dou um mês, não dou um ano, e ficam. Né? É possível você passar. Ainda que muitas vezes você fraqueje. Por isso que é tão importante a permanência na igreja, a frequência nos cultos, escola dominical. E isso é para os mais novos na fé e para os mais antigos também, né? Porque a palavra diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, nós temos que estar a todo instante buscando. Então, nós precisamos estar atento à voz de Cristo. E nós estamos vivendo dias difíceis. Dias de guerra. Tem as guerras aí fora, as guerras físicas, mas eu acredito, para mim, a maior guerra que o ser humano pode ter é espiritual. É a guerra emocional, que agora, além da espiritual, o emocional, ele tem se levantado muito forte sobre a emoção. E uma pessoa emocionalmente abalada, ela não consegue ir muito adiante. Por isso que é necessário estar vigilante. Você que está abalado, com falta de paz, você está emocionalmente abalado, começa a afetar o teu espiritual também. Começa a afetar a tua vida física e material também. Então, por isso que nós temos que ter as nossas mentes cativas ao Espírito Santo, que nós temos que ter a nossa mente ocupada com as coisas que vêm do alto. E o inimigo, ele é astucioso. Ele tem lançado manjares, né, para o mundo. E muitas vezes nós, até de dentro da igreja, temos também participado, né, das ofertas que o inimigo nos dá, que é através das redes sociais. Que é uma forma de nos afastar, né, da presença de Deus. Existem os benefícios também, que você pode, através dali, convidar outras pessoas. Então, eu acredito que tudo bem dosado, ele edifica. Mas aí, nós temos que estar vigilantes. Nós precisamos crer, nós precisamos orar, nós precisamos obedecer à voz de Deus. Nós precisamos buscar essa paz, que excede todo o entendimento, todos os dias. Que nós tenhamos paz uns com os outros também. Não é simplesmente eu ter paz, eu estar em paz, mas eu preciso ter paz com o meu irmão. Eu preciso ter paz com os da minha casa, porque eu sou testemunho, eu sou imagem e semelhança de Deus. Então eu tenho que mostrar, e nosso Deus, ele é um Deus de paz. Então, como é que eu posso falar do amor de Deus? As pessoas dizem que é muito difícil a gente ganhar os de dentro, porque falta sabedoria para nós. Porque dentro de casa tem aquela música, em casa eu posso ser quem realmente sou, diferenças até poderão acontecer. Posso ser quem realmente sou. Mas, se eu for uma nova criatura, lavada, remida, der testemunho dentro de casa, eu vou ganhar o meu pai. Eu vou ganhar o meu marido, eu vou ganhar o meu filho. Então, conta. Que nós possamos, igreja, fazer a diferença por onde nós passarmos. Que nós possamos ser mensageiros de paz. Que nós possamos, a partir de hoje, buscar essa paz. Viver essa paz que nos foi dada, que foi deixada para nós. Não quer dizer que você não vai ter problema. A diferença é de como você lida com o problema à sua frente, com as dificuldades que você vive, com as afrontas que você passa. A diferença está aí. Eu gostaria que você ficasse de pé, porque a paz, ela foi deixada para nós como promessa. Deixo-vos a paz, a minha paz, a minha paz, a minha paz vos dou. Ele nos deu a nossa paz. Ele nos deu a sua paz, para que nós tenhamos paz.
Eu gostaria que você fechasse os seus olhos, que nesse momento, você que está passando por problemas, por dificuldades, que você possa lançar agora, dizer: Senhor, eu não aceito mais esse problema sobre a minha vida. Eu não aceito essa afronta do inimigo sobre a minha vida, porque a tua palavra diz que tu és um Deus de paz, que eu devo lançar sobre ti toda a minha ansiedade, porque o Senhor, Ele tem cuidado de você. O Senhor é um Pai de amor, Ele é um Deus zeloso, Ele é um Deus cuidador que se importa e que cuida de você. Aleluia. Lance sobre Ele, lance sobre Ele. Você que estava inquieto, com o coração aflito, com o coração triste, angustiado, lance sobre Ele nessa noite a sua ansiedade, os seus problemas, a sua preocupação. No lugar de luta, que você possa ter vitória. No lugar de angústia, que você possa ter alegria. Oh, aleluia. Senhor, sabemos que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, todas as nossas culpas, todos os nossos problemas, todas as nossas preocupações, Senhor. E nós somos gratos a Ti, Senhor, porque um dia o Senhor escolheu morrer por nós. E é por isso que nós estamos aqui, Senhor. E nós nos apropriamos, Senhor, das promessas que são derramadas em nossas vidas, Senhor. Nós nos apropriamos da paz que o Senhor derrama sobre as nossas vidas nessa noite, Senhor. Nós nos apropriamos da Tua paz, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, como ministra da Tua palavra, Senhor, profetizo cura, Senhor, na vida dos Teus filhos, cura espiritual, cura emocional na vida dos Teus filhos, Senhor. Eu repreendo toda e qualquer inquietação, Senhor, todo espírito de morte, todo espírito de depressão, caia por terra nessa noite. No lugar de choro, alegria. No lugar de tristeza, alegria. No lugar de enfermidade, a Tua cura, Senhor. No lugar de agitação, a Tua paz sobre a vida nessa noite, Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu profetizo naquele lar tribulado, naquele lar de luta, Senhor, naquele lar de desavença sobre mulher, sobre filhos, Senhor. Eu profetizo a harmonia, eu profetizo a Tua paz, Senhor, sobre cada lar que está aqui, sobre cada família representada, Senhor. Oh, Pai, em nome de Jesus, Senhor, sabemos, pois, Senhor, que Tu derrama, Senhor, da Tua bênção, Senhor, sobre as nossas vidas nessa noite. Muitas são as aflições do justo, Senhor, mas maior é o Deus que habita em nós, maior é o Deus que habita em nossas vidas, Senhor. Visita os Teus filhos, visita a família dos Teus filhos, cada filho, Senhor, cada esposa nessa noite. Espírito Santo, visita cada lar, vai no oculto, Senhor, de cada casa, vai no oculto de cada casa, Senhor. Existem trabalhos feitos, Senhor, para a destruição de lá, mas nessa noite eu repreendo, eu destruo, Senhor, eu anulo toda e qualquer investida das trevas na vida de cada um que está aqui, Pai. Perturbação mental, Senhor, em nome de Jesus, caia por terra nessa noite, em nome de Jesus. Vem, Espírito Santo, com a Tua paz, Senhor. Vem com a Tua paz, Senhor, porque Tu tens o nome que é sobre todo nome, Senhor. Aleluia. Aleluia. Declare isso, que o Senhor Teu nome, que opera milagres, que opera maravilhas, que é acima de todo nome. Você tem um nome. Ele acalma. Aleluia. Pode declarar isso, aleluia, Ele tem um nome. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Sim, Senhor. Você tem um nome que lança fora o medo. O seu nome é Jesus. Vamos, você tem um nome. Você tem um nome que acalma a tempestade.
Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. O seu nome é Jesus. Jesus, e cante isso. Você tem um nome. Levante as suas mãos e declare isso. Seja livre para adorar. Você tem um nome que ilumina a escuridão. Você tem um nome que lança fora o medo. Seu nome é Jesus. E a paz é uma promessa. E a paz é uma promessa. Você não vai. Você não vai mentir. Seguro estou que me Aleluia. Eu me Nunca lembrarei. esqueça disso. Se existe um Lembre-se sempre disso. caminho, Nosso Deus é um Deus de paz. E a paz dele para a nossa vida, ele é uma promessa, amém? Aleluia. Diga assim: que a paz é uma promessa. Diga isso, igreja. Você não vai mentir. Erga suas mãos. Seguro estou aqui. Pode cortar, Lidiane. Me lembrarei. Me lembrarei. O Senhor tem a paz. É uma promessa. Busque ao Senhor. Tudo isso que a diaconisa falou aqui, que nós possamos sair daqui com as nossas mentes, lembrando que nos momentos mais difíceis, aí sim é que é para a gente estar nos pés do Senhor. Que nós possamos estarmos juntos, firmados na rocha, que é Jesus Cristo. Porque existe uma promessa, igreja. Existe uma promessa para a igreja. Ele virá.